Agora vamos falar de curto-circuito. Esse circuito eu acredito que todo mundo já ouviu esse termo, né? Curto-circuito, eu acredito que não é novidade para ninguém. Mas será que você sabe na prática o que é um curto-circuito? O que acontece realmente nesse tipo de situação? O porquê acontece o que acontece? Então vamos explicar aqui exatamente o que acontece nesse tipo de circuito ou nessa situação dentro de um circuito. Como você já sabe, as cargas elétricas estão sempre circulando no circuito. De repente ela se depara com dois caminhos. Um apresenta uma certa resistência, um pouco maior, e outro um pouco menor. Qual o caminho que ela tomará? Obviamente que ela vai pegar o caminho mais curto, isso é, o caminho de menor resistência. Vou explicar então aqui como é esse curto-circuito, né? Usando esse mesmo circuito aí que a gente tem. Então a gente tem circuito fechado aqui, as cargas circulando, né? Então a carga elétrica está circulando, o gerador, o receptor, tudo aquilo que a gente já falou. O que acontece no curto-circuito? Existe um segundo caminho. Então, aqui, se a gente tivesse, vamos supor, aqui são dois fios, estão desencapados, esses dois fios se encostam. Para a carga elétrica, o que acontece? Ela passa a ter, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ela passa a ter dois caminhos. Então ela passa a ter esse caminho aqui, que já era o caminho original dela, né? E ela passa a ter um segundo caminho para percorrer. Um segundo caminho para percorrer. Só que aqui, nesse caminho aqui, no caminho 1, vamos chamar assim, no caminho 1, ela tem aqui uma resistência, né? Aqui no caso é uma lâmpada, então, mas ela tem uma certa resistência nesse circuito aqui. Enquanto esse outro circuito aqui, ela não tem resistência nenhuma. Então é meio que lógico, assim, quando a gente está escolhendo dois caminhos e, pô, vamos por onde? Vamos pelo caminho que a gente vai gastar menos energia, vamos pegar o caminho mais próximo, né? Então é o que acontece num curto-circuito. Então ele pega o caminho de menor resistência, que consequentemente é o caminho mais curto. Daí vem o nome de curto-circuito. Então, o curto-circuito nada mais é do que um caminho mais curto para as cargas elétricas. Então elas vão fazer esse trajeto por menos espaço de tempo. Só que numa situação dessa daqui, o que acontece? Conforme a gente já falou lá no outro tópico sobre... Deixa eu voltar aqui até para ver se está muito longe. Não, a gente está aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então vamos usar esse circuito aqui como exemplo. Voltando, né? Tenho o gerador, tenho a minha lâmpada e tenho um resistor. Esse resistor aqui está fazendo um equilíbrio das cargas, né? Então ele está reduzindo a corrente elétrica para que chegue aqui somente a corrente elétrica necessária. Agora vamos imaginar que por algum motivo esse circuito vai fazer isso daqui. Esse fio encostou um no outro. Consequentemente, essas cargas vão parar de circular por aqui e vão passar a circular por aqui. Nesse nosso exemplo, o que vai acontecer? Então, eu tenho saindo aqui a minha tensão de minha tensão de 24 volts, né? Com uma corrente X, que a gente não está levando em questão. Então tem essa corrente vindo e parte dela era consumida por esse resistor para chegar à corrente ideal aqui que deu os 12 volts. Só que eu fechei um curto, então eu não tenho mais esse resistor no circuito. Consequentemente, aqui eu vou passar a receber os 24 volts. O que vai acontecer numa situação dessa? Com certeza essa lâmpada vai queimar. Não tenha a mínima dúvida, a lâmpada vai queimar. Ou é um outro componente que não danificou. O que pode acontecer? Porque a lâmpada, né, se for uma lâmpada de filamento, ela vai romper o filamento e o circuito vai abrir. Mas vamos supor que a gente não tenha lâmpada. Vamos supor que o curto feche aqui. Vamos num outro exemplo. O curto fecha aqui.
Então o que vai acontecer? As cargas não vão mais circular por aqui e vão passar a circular por aqui. Só que eu não tenho nada para consumir ela. Isso é, eu fechei um contato direto aqui. Fechei um contato direto do meu gerador. O que vai acontecer nessa situação? Então eu vou ter uma quantidade de carga vindo aqui. Quando ela vai chegar aqui, o que vai acontecer? Ela vai começar a se chocar com as outras cargas aqui. Como a gente já falou anteriormente sobre resistência, sobre resistor, o que vai acontecer quando as cargas começam a se chocar? Vão começar a gerar calor. E cada vez mais calor, e esse choque continua o tempo todo, porque eu não tenho nada para consumir essa corrente, nada para consumir essa energia, então vai se chocar, vai se chocar, vai se chocar, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, até o ponto de ou o cabo fundir e destruir esse gerador, essa bateria, essa pilha, ou mesmo o cabo esquentar tanto que chega a estourar. Então, o curto-circuito numa situação de estar ligado, né, em curto-circuito, dependendo a tensão elétrica que a gente tem, pode ser desastrosa por causa disso, porque ela pode danificar todos os equipamentos ou mesmo danificar o próprio circuito. Eu mesmo já vi várias vezes circuitos eletrônicos onde tomou algum curto-circuito e destruiu todas as placas delas, né? Então, assim, é um dos tipos de circuito que a gente tem que ter em mente. Obviamente não é um circuito funcional, né? Mas é um circuito que a gente tem que saber, tem que conhecer e tem que entender o porquê desse curto-circuito e as consequências dele. Um outro ponto também para a gente pensar sobre o curto-circuito é o dano que ele pode causar, né? Aqui nós estamos falando de um curto em 24 volts, mas vamos falar então de um curto em 110 volts, em 220 volts, o estrago que isso pode causar numa instalação elétrica, ou mesmo acabar ocasionando um incêndio ou alguma coisa muito pior, né? Alguma situação bem pior. Então, já emendando nesse assunto, circuitos elétricos, aberto, fechado, curto-circuito, vamos já emendar de curto-circuito para proteções de circuito. Então, no próximo tópico, no próximo vídeo, nós vamos falar de proteções de circuito eletrônico e elétrico, beleza? Então, até o próximo vídeo.